Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este devocional em português para os jovens adultos. Esta reunião está sendo transmitida aqui de Salt Lake City, Utah, para todos os países de língua portuguesa. Hoje temos o privilégio de estarmos reunidos sob a direção do Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, que preside essa reunião. Sou o Elder Carlos A. Godoy, e sirvo atualmente como membro da presidência dos 70. Estamos muito felizes por estar com vocês. Obrigado por participarem deste devocional especial de onde vocês estiverem. Nós vamos começar com o hino Meu Pai Celestial me tem afeição, que foi pré-gravado e apresentado pelo coro do Instituto em Mindelo, Cabo Verde. Depois do hino, convidamos a irmã Mariana de Barros Almeida, de Setúbal, Portugal, para oferecer a primeira oração.
Querido e bondoso Pai Celestial, Senhor, muito obrigada por este dia. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui neste devocional mundial em língua portuguesa para os jovens adultos. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que temos de ter líderes inspirados que nos orientam e nos guiam de forma a nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo, de maneira que possamos aperfeiçoar nossas vidas no caminho do convênio. Pedimos, Pai, que o Seu Espírito possa estar connosco, que Ele possa nos ajudar a manter a nossa mente e o nosso coração abertos para aquilo que iremos ouvir, com o desejo de aplicar estas coisas em nossa vida e sermos agentes e não objetos. É esta oração que nós queremos deixar no sagrado nome do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. É uma bênção termos a tecnologia que nos possibilita participar desse tipo de devocional. E somos muito gratos a todos que têm nos ajudado a organizar este evento. Muito, muito obrigado. É uma grande bênção podermos ser instruídos por Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12, apóstolos nesta ocasião. Elder D. Todd Christofferson foi chamado como membro do Quórum dos 12 apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no dia 5 de abril de 2008. Na ocasião de seu chamado, ele servia na presidência do Quórum dos 70. Antes disso, serviu como presidente da área México-Sul e morou lá na Cidade do México. Antes de ser chamado como autoridade geral, em 1993, Elder Christofferson exercia a advocacia. Ele trabalhou como secretário jurídico do juiz distrital dos Estados Unidos, John Sirica, auxiliando nos julgamentos do chamado Watergate, nos processos das gravações da Casa Branca e outros assuntos relacionados. Ele nasceu em American Fork, estado de Utah, terminou o ensino médio em New Jersey e recebeu o seu bacharelado na Universidade Brigham Young. Sua especialização em Direito foi realizada na Universidade de Duke. Entre outros chamados na igreja, foi bispo e presidente de estaca. Quando jovem, serviu como missionário de tempo integral na Argentina. Elder Christofferson e sua esposa Catherine Jacob Christofferson são pais de 5 filhos e avós de 18 netos. Este ano, eles estão comemorando 54 anos de casado. Antes de passar o tempo para o Elder Christofferson, ele me pediu para compartilhar com vocês uma pequena mensagem. Obrigado, Christofferson, por essa oportunidade. Depois das minhas palavras, nós vamos ouvir um número especial preparado por Gabriela Alonso de Oliveira, Beatriz Pimenta Barbosa e Rebeca Lemos, com Miriam Parrella Paz ao violino, e eles serão acompanhados por Alexandre Silva Tavares ao piano. Eles são todos lá da bonita cidade de Curitiba, Brasil. E vão cantar o hino Sim, Eu Te Seguirei. Depois da mensagem do Elder Christofferson, vamos ouvir o último hino, O Milagre, que será apresentado pelo coro do Instituto de Jundiaí, São Paulo, Brasil. Irmão Antos Valfrides, de Curitiba, então, lá do Brasil, oferecerá a última oração. Eu fico feliz de poder falar a vocês nessa ocasião. É uma época de final de ano e começo de outro. Geralmente é um tempo de fazermos uma avaliação de nossas metas e progresso pessoal. Nessa fase da vida, como jovens adultos, normalmente temos muitos sonhos e planos, e que bom que temos. Mas tem um cuidado que devemos ter ao fazê-los, que gostaria de comentar com vocês. É o cuidado para não fazermos esta avaliação de nosso progresso pessoal de maneira errada. Como normalmente fazemos? A opção mais comum é de nos compararmos com outras pessoas para nos avaliar. Nossos amigos, parentes ou outros que estão passando ou já passaram por essa fase da vida. Qual o problema com esse tipo de avaliação? É como comparar maçã com banana. As duas frutas são boas, mas são completamente diferentes. Não devemos utilizar a régua de outras pessoas para medir o nosso progresso. O risco é de, se eles estão bem, nós vamos nos sentir mal, até frustrados conosco mesmo. E se eles estão mal, podemos acabar nos sentindo bem, porque parece que estamos melhores. E essas duas maneiras de avaliações estão completamente erradas.
Devemos utilizar os nossos próprios indicadores de avaliação, não dos outros. Devemos nos avaliar contra as nossas próprias metas e planos de ação. Mas para isso acontecer, devemos ter metas pessoais e planos para a nossa vida. Se não temos, aí fica mais fácil cair nessa armadilha de usar a régua dos outros. Agora, existe uma parte muito importante neste processo de estabelecer nossas próprias metas, que muitas vezes é esquecida. Para ensinar esse princípio, gostaria de utilizar uma escritura, que se encontra em Moisés 1, é o versículo 3, 4 e 6. E Deus falou a Moisés dizendo: Eis que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, e infinito é o meu nome. No versículo 4, e eis que tu és meu filho. E eis que tu és meu filho, portanto, olha e mostrarei as obras de minha mão. E no versículo 6, e tenho uma obra para ti, Moisés, meu filho. O Senhor tem um plano para cada um de nós, assim como ele mostrou ali para Moisés que tinha, para ele. E devemos levar isso em consideração quando estamos definindo as nossas próprias metas. Talvez alguns podem pensar que essa escritura é válida somente para profetas e apóstolos. Olha o que o presidente Spencer W. Kimball nos ensinou a respeito disso. Ele disse: no mundo anterior à nossa vida aqui, as mulheres fiéis receberam certas tarefas a realizar, enquanto os homens fiéis foram pré-ordenados a realizar determinadas tarefas do sacerdócio. O fato de que agora não nos lembramos dos detalhes não altera a gloriosa realidade do que concordamos em fazer. Vocês são responsáveis por aquilo que já há muito tempo é esperado de vocês, da mesma forma que aqueles a quem apoiamos como profetas e apóstolos são responsáveis pelo que se espera deles. Isso significa que, assim como estes nossos líderes, o Senhor também tem uma missão para nós nessa vida. Ele tem um plano para nós, para mim, para você. Tem expectativas e um progresso pessoal esperado. O que devemos fazer, então? Devemos levar isso em consideração quando estamos fazendo nossas metas. Se não fizermos isto, podemos progredir, mas talvez não atingir todo o nosso potencial, ou pior ainda, chegar no lugar errado. Como saber quais são, então, esses planos que o Senhor tem para nós? Tem diversas maneiras. Geralmente é uma coisa que aprendemos pouco a pouco ao viver e aplicar o Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. Ao buscar obedecer os seus mandamentos, fazer a sua vontade, servi-lo de coração, vamos pouco a pouco ganhando mais luz e conhecimento e entendendo o que o Senhor espera de nós nessa vida. Nossos chamados, os nossos pais, os nossos líderes, a nossa bênção patriarcal, as escrituras, a oração, tudo isso pode ajudar nessa descoberta pessoal. Acredito que hoje será um desses momentos de revelação para muitos de nós, para muitos de vocês. Vamos ter a oportunidade de ouvir uma das testemunhas especiais do nosso Salvador Jesus Cristo. Testifico que o Elder Christofferson é um apóstolo chamado por Deus para nos orientar nesses dias e nesta fase de nossas vidas, de suas vidas. Convido a todos a prestarem atenção em suas palavras e a ponderarem em seu coração. Ao fazê-lo, prometo que muitas de suas perguntas e inquietações serão respondidas. Através de sua mensagem, poderão entender melhor o que o Senhor espera de vocês nesta época tão bonita de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, Elder Godoy, pela sua mensagem importante. Obrigado à irmã Oliveira pela sua oração e a todos aqueles que cantaram e tocaram hoje. Na época de Natal, ao ler novamente a história do nascimento do Salvador com a minha família, minha mente se concentrou em duas palavras que todos já lemos muitas vezes, mas que dessa vez me pareceu se destacarem. Não temas. Vocês vão lembrar que quando o anjo apareceu pela primeira vez a Maria para dizer-lhe que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela perturbou-se. Mas o anjo se apressou em dizer-lhe: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Posteriormente, um anjo apareceu a José em um sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores em Belém, eles tiveram grande temor. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Esse tema aparece em toda parte nas Escrituras. Por exemplo, Paulo escreveu a Timóteo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É interessante ver com que frequência o Senhor repete esse conselho em Doutrina e Convênios, sugerindo que precisamos ouvi-lo, especialmente em nossos dias. Por exemplo, todos os que pertencem à minha igreja não precisam temer. Não temais, filhinhos, porque sois meus. Tende bom ânimo e não temais. A declaração que mais me impressiona é o terno conselho do Sr. Joseph Smith e Oliver Cowdery, um ano antes de a igreja ser organizada. Não tenhais receio de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeardes, isso colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem, como vossa recompensa. Portanto, não temais, pequeno rebanho, fazei o bem. Deixai que a terra e o inferno se unam contra vós, pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Depois o Senhor declarou o motivo sublime pelo qual eles e nós não devemos temer. Vede as feridas que me perfuraram o lado e também as marcas dos cravos em minhas mãos e pés. Sede fiéis, guardai meus mandamentos, e herdareis o reino do céu. Não precisamos temer porque temos um Redentor. Se edificarmos nosso alicerce sobre sua rocha, nada pode nos prejudicar permanentemente ou tirar nossa felicidade final. Graças à sua expiação infinita, podemos, com sua ajuda, vencer todas as coisas. Não devemos nos surpreender com o fato de que, neste mundo decaído, onde cada pessoa recebe o dom do arbítrio moral, todos soframos as consequências das más escolhas e dos erros que cometemos e que outras pessoas cometem. Em nossa experiência mortal, é comum passar por decepções e provações e sofrimentos. Às vezes, são as forças da natureza agindo indiscriminadamente que causam vários tipos de infortúnios, até tragédias, em nossa vida. Vocês podem olhar a seu redor e ver pessoas que parecem ter uma vida livre de dores e aflições.
mas se conhecessem todos os detalhes da vida delas, descobririam que elas também sabem o que significa sentir tristeza e passar por dificuldades. É importante lembrar que, em meio a tudo isso, podemos ter esperança em Cristo. Ele disse que aqueles que ouvem e cumprem suas palavras são como um homem prudente, que edificou sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. Por outro lado, a casa do homem insensato, que edificou sobre a areia, caiu, quando desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. As chuvas, as enchentes, os ventos, as provações da vida chegaram a ambos. A diferença entre eles que determinou os diferentes desfechos, uma casa se manteve firme e outra caiu, foi o fato de estarem ou não edificados sobre a rocha de Cristo. Uma das maneiras pelas quais edificamos nosso alicerce sobre a rocha de Cristo é nos lembrando dele e renovando nosso compromisso com ele quando tomamos o sacramento. No livro de Mormon, Jesus nos orienta a partilhar do pão em lembrança de seu corpo e a beber o vinho ou água em lembrança de seu sangue derramado por nós. Depois, ele acrescenta: e será um testemunho ao Pai de vós, de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. Em seguida ele diz: e dou-vos um mandamento de que façais estas coisas, e fazendo sempre estas coisas, abençoados sois, porque estáis edificados sobre a minha rocha. Somente edificando nossa vida sobre os mandamentos, os ensinamentos e a expiação de Jesus Cristo, é que podemos enfrentar os fortes ventos, o granizo e as tempestades que cedo ou tarde chegam a todos. Então, que não nos concentremos em nossos problemas, ficando desanimados, ansiosos ou temerosos. Em vez disso, vamos nos concentrar em Jesus Cristo e em sua graça para encontrar consolo e coragem. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O presidente Russell M. Nelson nos lembrou: a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria, a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria é uma dádiva para os fiéis. É a dádiva que advém de intencionalmente tentarmos viver em retidão, conforme ensinado por Jesus Cristo. Quando escolhemos o Pai Celestial para ser nosso Deus e quando sentimos a expiação do Salvador operando em nossa vida, ficamos repletos de alegria. Todas as vezes que nutrimos nosso cônjuge ou guiamos nossos filhos, todas as vezes que perdoamos alguém ou pedimos perdão, podemos sentir alegria. Todos os dias que vocês e eu escolhemos viver leis celestiais, todos os dias que guardamos nossos convênios e ajudamos outras pessoas a fazerem o mesmo, temos alegria. Às vezes achamos que vivemos em circunstâncias difíceis e em uma cultura corrupta.
Sem dúvida, há aspectos desanimadores no mundo ao nosso redor, mas espero que nenhum de nós vivencie a depravação e a total divisão da sociedade que envolveram o profeta Mormon durante a maior parte de sua vida. Ele disse: é impossível que a língua o homem escreva uma descrição perfeita da horrível cena de sangue e carnificina que houve entre o povo, tanto nefitas como lamanitas. E o coração de todos endureceu-se a ponto de se deleitarem com o derramamento de sangue continuamente. Em outra ocasião, Mormon lamentou: desde que pude entender os costumes dos homens, tive diante de meus olhos uma cena contínua de iniquidades e abominações. E ai de mim por causa de suas iniquidades, porque meu coração se tem enchido de tristeza, em virtude de suas iniquidades, todos os meus dias. Não obstante, sei que serei elevado no último dia. Mesmo nessas circunstâncias extremas e terríveis, Mormon encontrou alegria graças a seu conhecimento do Evangelho e a sua esperança em Cristo. Tenho motivos para bendizer meu Deus e meu Salvador Jesus Cristo, que deu a mim e a meu povo tanto conhecimento para a salvação de nossa alma. Ele foi capaz de regozijar com a promessa de coisas futuras, porque, diz ele, enquanto habitarmos este tabernáculo de barro, temos uma obra a executar para vencermos o inimigo de toda a retidão e para que nossa alma descanse no reino de Deus. Tenho um amigo que é dono de uma oficina de automóveis. Ele é um membro da igreja que serve com energia e fidelidade em todos os chamados que recebe e administra seu negócio com habilidade e honestidade. Foi difícil para ele manter seu negócio funcionando durante a pandemia da Covid-19. Recentemente, ele conseguiu mais clientes, mas agora está enfrentando alguns problemas de saúde. Meu amigo debateu o futuro de seu negócio com seus funcionários e sua esposa e decidiu que deveria vendê-lo. Algumas pessoas expressaram interesse em possivelmente comprar seu negócio de conserto de automóveis, mas as negociações foram difíceis e ainda não está claro como as coisas vão funcionar. Ele começou a sentir muita ansiedade e estresse, até medo. Orou muitas vezes sobre o que deveria ou não fazer. Há poucas semanas, meu amigo me disse que, enquanto lia e ponderava as Escrituras certa manhã, um forte sentimento lhe veio ao coração. Ele sentiu que deveria simplesmente se concentrar em aprender e fazer a vontade de Deus. Ele disse a si mesmo: vou fazer tudo o que meu Pai Celestial quiser que eu faça. Eu me sentirei feliz com tudo o que Ele desejar. Seu desejo será o meu desejo. Imediatamente, meu amigo sentiu alívio e paz. Ele não está mais preocupado com o que acontecerá com seu negócio ou com o que fará no futuro. Isso não significa que ele não fará planos ou que deixará de trabalhar para alcançar as coisas que deseja realizar, ou que sua família simplesmente ficará vagando sem rumo. Significa que ele vai estudar em sua mente e depois perguntar a Deus se está certo. A vontade de Deus sempre será a sua prioridade e tudo será ajustado conforme o necessário.
Ele está em paz porque sabe que tudo o que acontecer, as correções ou as mudanças de curso que ele precisar fazer ao longo do caminho, vai dar certo, porque ele estará em harmonia com o Espírito Santo. Isso me faz lembrar as palavras do presidente Nelson proferidas na Conferência Geral de outubro de 2020. Vocês vão se lembrar que o tema de seu discurso foi "Permita que Deus prevaleça". O presidente Nelson fez estas profundas perguntas. Vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que suas palavras, seus mandamentos e seus convênios influenciem o que vocês fazem todos os dias? Vão permitir que sua voz tenha prioridade acima de todas as outras? Estão dispostos a permitir que qualquer coisa que ele precise que vocês façam tenha precedência sobre quaisquer outras ambições? Estão dispostos a ter sua vontade absorvida pela vontade dele? Na visão do presidente Joseph F. Smith, da redenção dos mortos, agora registrada na seção 138 de Doutrina e Convênios, lemos que os espíritos justos receberam o Salvador no mundo espiritual após sua crucificação. Eram aqueles que em vida haviam se dedicado a seguir a vontade de Deus. O presidente Smith disse, e achava-se reunido em um só lugar, um grupo incontável dos espíritos dos justos, que foram fiéis no testemunho de Jesus, enquanto viveram na mortalidade. É interessante notar nessa narrativa como os espíritos dos justos são descritos. Eles eram pessoas que ofereceram sacrifício à semelhança do grande sacrifício do Filho de Deus. Eles ofereceram um sacrifício durante a sua vida mortal que não foi equivalente à expiação do Salvador, mas que era a semelhança ou da mesma natureza. A essência do grande sacrifício expiatório do Salvador foi submeter-se à vontade de Deus até a morte. A vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. Os espíritos justos também permitiram que sua vontade fosse absorvida pela vontade de Deus. Ao fazê-lo, eles até haviam sofrido tribulações em nome de seu Redentor, mas haviam partido da mortalidade com alegria, com a firme esperança de uma gloriosa ressurreição, por meio da graça de Deus, o Pai, e seu Filho unigênito Jesus Cristo. Uma ressurreição com corpos celestiais, preparados para entrar no reino celestial. Em todas as provações, podemos invocar a Deus em nome de Jesus Cristo, pedindo ajuda, o consolo e certeza de que precisamos a qualquer momento. No final, todos os testes e dificuldades que enfrentamos se resumem em uma pergunta essencial. Vamos nos voltar a Deus e permanecer leais a Ele? Ou vamos nos afastar e abandoná-lo? Essa é a pergunta e o teste mais importantes da mortalidade. Conforme disse Deus, quando o plano de felicidade foi apresentado pela primeira vez, mesmo antes da Terra ter sido criada, assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. Aqueles que o fizerem, disse ele, terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. Como vocês sabem,
muitos começaram bem no caminho do convênio, fazendo todas as coisas que o Senhor nosso Deus ordena, mas não perseveraram, ou não estão perseverando até o fim. Em certa ocasião, após as provações e traumas de uma guerra de 7 anos entre nefitas e lamanitas, muitos se tornaram insensíveis devido à longa duração da guerra, e muitos foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus com a mais profunda humildade. Se algum de vocês que me ouve agora deixou o caminho do convênio ou se afastou de Deus em seu coração, volte rapidamente antes de seu coração se endureça. Em vez disso, sejam humildes, que seu coração seja abrandado por suas aflições. Que Deus prevaleça em sua vida. Permitam que Ele os ajude. Gostaria de contar uma experiência pessoal. Há alguns anos, um amigo e eu começamos um pequeno negócio. Pensamos ao longo dos anos aquela pequena empresa cresceria e se tornaria nossa principal fonte de renda para sustento de nossas respectivas famílias. O negócio deu certo por algum tempo, mas depois começamos a perder dinheiro e tive de investir mais dinheiro para prosseguir. Em vez de nos sustentar, o negócio ameaçava nos afogar em dívidas e estávamos indo rumo à falência. Durante esse período, orei fervorosamente para que Deus nos ajudasse de alguma forma a resolver aquela crise econômica pessoal. A princípio, eu esperava um milagre, algo que nos resgataria rapidamente, imediatamente. Mas esse milagre não aconteceu. Com o tempo, comecei a ver que, dia após dia, o Senhor estava me ajudando a seguir em frente. Continuei a orar e, com a ajuda dele, consegui superar a necessidade ou dificuldade de cada momento. Às vezes, pedi ajuda a alguns de meus amigos e encontrei outros recursos, mas também houve momentos desesperadores em que eu não tinha outra opção a não ser recorrer a Deus em oração. Por meio do Espírito Santo, recebi ideias e orientações e, às vezes, a única resposta para minha oração era um sentimento de paz e que, de alguma forma, ele me ajudaria a resolver as coisas. Eu não sabia como isso aconteceria, mas senti paz em minha mente e em minha alma conturbada. Às vezes, as respostas às minhas orações eram muito modestas, mas eram sempre suficientes. O fato de o Senhor não ter proporcionado tudo o que eu precisava para resolver rapidamente aquela grave dificuldade, de uma hora para outra, criou a necessidade de buscar sua ajuda diariamente, por um longo período de tempo. Tive de pedir todos os dias o meu pão de cada dia, como diz a Escritura, um pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sob a necessidade dessa constante ajuda divina, comecei a sentir profunda gratidão ao meu Pai Celestial e ao meu Salvador. De certa forma, eu estava andando com eles todos os dias e minha fé neles começou a crescer. Comecei a me perguntar se aquela provação econômica teria fim. Ela sempre estava ali. Carreguei-a como um fardo por 8 anos, até que as coisas finalmente foram resolvidas. No final, perdi todo o dinheiro que havia investido no negócio, mas consegui pagar todas as minhas dívidas, cumprir todos os meus compromissos
e ter a paz de consciência de saber que não havia prejudicado ou enganado ninguém. Ao olhar para trás, sinto-me muito grato por não ter me afastado de Deus e não ter ficado irritado porque minhas orações não foram respondidas da maneira que eu esperava ou porque meu problema parecia não ter fim. Sim, sofri durante aquela experiência pessoal, mas o fato de me aproximar de meu Pai Celestial e do Salvador, de conhecê-los, valeu todo o sacrifício e dor. Valeu a pena aprender, por experiência própria, a ter confiança neles e a conhecer o verdadeiro poder da oração. Aprendi que eles me conheciam. Posso dizer, tal como alma, sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia. Outra coisa que eu aprendi com esta experiência é que eu sempre fui mais feliz quando eu olhei além de meus problemas pessoais e encontrei maneiras de ajudar os outros. O serviço abnegado é um remédio maravilhoso para superar o desânimo, a ansiedade e o medo. Eu os exorto a seguir o conselho do profeta Joseph Smith, que, por experiência própria, compreendia como permanecer fiel em meio às provações e sabia que, ao se apegar ao Salvador, ele seria apoiado e, no final, receberia a vida eterna. Enquanto estava na prisão, Joseph aconselhou: façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço, de seu poder. Comprometam-se alegremente a sempre seguir a vontade de Deus, a permitir que Deus prevaleça em sua vida. Guardem alegremente seus mandamentos. Ajudem-se mutuamente com alegria. Façam com alegria o que puderem para melhorar sua vida, de modo a serem capazes de abençoar sua família e a prestar mais serviço no reino de Deus. Por exemplo, como o presidente Russell M. Nelson disse, busquem instrução como a prioridade da mais alta ordem. Procurem adquirir toda a instrução que puderem. Para os santos dos últimos dias, a instrução é uma responsabilidade religiosa. Sua mente é preciosa, ela é sagrada. Portanto, a instrução da mente de uma pessoa também é sagrada. Sei que muitos de vocês enfrentam obstáculos, mas façam o que puderem hoje e orem por mais oportunidades amanhã. Também gostaria de incluir uma palavra de louvor para um tipo específico de instrução, o aprendizado de ofícios qualificados. Precisamos de pessoas formadas em artes, ciências e ciências humanas, mas também precisamos de homens e mulheres que possam construir edifícios e mobiliá-los, que saibam construir estradas e consertar carros e caminhões, que consigam montar computadores, cabos e fibras ópticas, que possam fazer e consertar fogões e geladeiras, cultivar alimentos e pescar peixes, que possam fazer nossa rede elétrica e encanamentos funcionar. Saúdo os comerciantes que se destacam em seu ofício e fazem contribuições essenciais para o sucesso de nossa sociedade. Meus amados irmãos e irmãs,
Oro para que vocês sigam adiante na vida com fé, não com medo. Confiem em Deus. Não temam o futuro. Vocês foram preordenados a nascer e a se afiliar com a Igreja de Jesus Cristo nesta época, porque possuem a capacidade, pela graça de Jesus Cristo, de ter sucesso em um mundo difícil e de trazer outras pessoas a Cristo. Ao edificarem sua vida sobre a rocha de Cristo e ao se esforçarem para fazer a vontade dele, vocês vencerão e prosperarão de muitas maneiras. Ao se voltarem para o Salvador em suas provações, vocês virão a conhecê-lo. Vocês conhecerão a Deus e encontrarão consolo no Espírito Santo, o Consolador. Falo a vocês como alguém que sabe que Deus é nosso Pai e que Jesus Cristo é nosso Redentor. Ele é um ser ressurreto e glorioso. Ele dirige a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, o reino de Deus na terra. Todas as promessas sobre as quais falei são verdadeiras, e a prova é que Jesus Cristo ressuscitou. Presto esse testemunho como uma de suas testemunhas. Invoco seu amor e suas bênçãos sobre vocês. Cada um de vocês é infinitamente precioso para Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus caminhou sobre as águas, calmou a tempestade pra voar. Ao leproso deu a cura e fez o cego ver o coxo andar. Alimentou milhares com um bocado de pão. De Jairo a filha reviveu ao estender a mão. Jesus é Deus de milagres, nada é impossível pra Ele fazer mais disso eu sei. Entre os seus feitos, o mais perfeito é o milagre que salva quem crê. Sei que vai andar ao meu lado e vai acalmar meu coração. Sei que vai curar feridas e que vai me trazer a salvação. O seu amor e graça nunca terminarão. Os nossos nomes estão marcados em suas mãos. Jesus é Deus de milagres. Nada é impossível para Ele fazer mais disso eu sei. Entre os seus feitos, o mais perfeito é o milagre
Pai Celestial, Pai, obrigado por hoje, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com o apóstolo de Deus. Te agradecemos por conhecermos a verdade, te agradecemos pela infinita expiação de nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, te pedimos que o Senhor possa nos abençoar com o seu Santo Espírito, para que possamos estar em sintonia com Ele, que nosso coração e nossa mente possam estar atentos e alertas para ouvir a sua vontade, tudo aquilo que o Senhor deseja que nós ouçamos. Pai, por favor, nos guie, nos inspire e nos ajude em todas as coisas. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.